Boa noite. Boa noite. Justiça condena ex-presidente da Camargo Correia e outros 2 antigos dirigentes da empresa. É a primeira sentença na Operação Lava Jato contra acusados ligados a uma empreiteira. Polícia Federal indicia presidente da Odebrecht por fraude, corrupção e lavagem de dinheiro. 54 anos depois, Cuba reabre a embaixada nos Estados Unidos e pede fim do embargo econômico. Prefeitura de Santo André, no ABC Paulista, diz que não tem como garantir o abastecimento de água para todos os bairros da cidade e admite que poderá decretar rodízio a partir de setembro. Mas alguns moradores dizem que já estão ficando até 4 dias sem água. No restaurante da Dora, tem sido rotina trabalhar no limite. Tá dando porque a gente está economizando muito, ensinando o pessoal a racionar, reduzir na hora de lavar os pratos, lavar as verduras, mas é difícil para a gente, porque você paga alto, a conta da água aumentou e você fica aí perdendo muito tempo com isso, né? A Prefeitura de Santo André alega que desde o começo do mês vem recebendo ainda menos água da Sabesp. A vazão já foi reduzida em 25% desde abril do ano passado. A Sabesp acaba de encaminhar para o Cadastro Estadual de Inadimplentes, o CADIM, 22 cidades que estão devendo a conta de água. Uma força-tarefa para cobrar esses débitos, alguns antigos, começou em abril, quando a Sabesp informou que a Prefeitura de Santo André tinha uma das situações mais delicadas da região metropolitana, com uma dívida de 2,5 bilhões de reais. A Semasa, empresa que distribui a água em Santo André, contesta esse valor. Na época, informou que o caso estava na Justiça. A inscrição no CADIM impede que as prefeituras recebam repasses de verbas estaduais. Hoje, o governador Geraldo Alckmin anunciou que a Sabesp vai vender imóveis que não estão em uso e abrir um feirão para renegociar dívidas. Ele defendeu mais rigor na cobrança aos municípios paulistas. Primeira medida, ativos que ela não vá utilizar, vender esses ativos. Nem deve ficar com terrenos que não pretenda utilizar, porque podem ser invadidos, enfim. Então, a venda de ativos que não sejam chamados operacionais. E a outra é cobrar dívida. Eu até levei uma surpresa, tive uma surpresa, porque eu fui prefeito da minha cidade natal e nunca passou pela minha cabeça a prefeitura não pagar água, não pagar a conta d'água. Se todo mundo paga, como é que um órgão público não paga? E fomos verificar que muitas prefeituras simplesmente não pagam água. A semana começou quente com tempo firme, apesar da nebulosidade. Mas a partir de amanhã, o tempo muda. Isso porque uma frente fria chega ao sudeste e provoca chuvas em grande parte do estado de São Paulo. Mariana Armentano traz os detalhes da previsão para esta terça-feira. Depois de uma temporada seca aqui em São Paulo, as chuvas voltam a atingir boa parte do estado nesta terça-feira. É que uma frente fria finalmente consegue vencer a massa de ar seco, provocando chuvas e um aumento considerável da umidade relativa do ar. O tempo só deve continuar firme mesmo no norte do estado. No sudoeste e no extremo sul, chove a qualquer hora do dia. No centro-leste, o que inclui a Grande São Paulo, a chuva vem mais a partir da tarde. A máxima ainda vai aos 31 graus em Votuporanga, mas não passa dos 25 graus em Marília e dos 24 graus em Franca, no norte do estado. No litoral, ainda vai fazer calor amanhã, de 30 graus em Santos. Aqui na capital, a previsão é de muita nebulosidade já pela manhã e chuvas a partir da tarde que ganham força ao longo do dia. E vai esfriar mais no decorrer da semana. Nesta terça-feira, mínima de 12 e máxima de 24 graus. Na quarta, com o tempo mais fechado, temperaturas entre 11 e 17 graus apenas. Na quinta-feira, o sol volta a aparecer, apesar de ainda termos chances de chuvas, mas a máxima prevista será de apenas 21 graus. Ministério Público de São Paulo e a OAB vão à justiça contra a redução da velocidade nas marginais Tietê e Pinheiros.
O Ministério Público Estadual estabeleceu o prazo de 15 dias para que a Secretaria Municipal de Transportes envie dados sobre acidentes, congestionamentos e sobre os estudos que foram feitos antes da medida, que, segundo a Prefeitura, foi adotada para reduzir a letalidade dos acidentes nas marginais, ou seja, as chances de morte em caso de acidente. Então, a partir de hoje, a velocidade máxima nas marginais, tanto aqui na Tietê quanto na Pinheiros, caiu de 90 para 70 km por hora nas pistas expressas, de 70 para 60 nas centrais e de 60 para 50 km por hora nas pistas locais. Bem, segundo a CET, neste primeiro dia não houve impacto negativo no trânsito e a lentidão foi habitual. Bem, já a Ordem dos Advogados do Brasil diz que vai entrar na Justiça para anular a medida. A OAB acusa a Prefeitura de querer transferir para o cidadão a responsabilidade pela falta de segurança nas marginais e sem discutir o assunto com a sociedade. Trafegar em faixas e corredores exclusivos para ônibus foi a segunda infração de trânsito mais cometida em São Paulo no ano passado. E de janeiro a maio deste ano, as autuações já aumentaram 60% em relação ao mesmo período de 2014, segundo a CET. Mas os motoristas se defendem e dizem que os coletivos não dão espaço para eles fazerem, por exemplo, a conversão à direita. Os números da CET mostram que de janeiro a maio deste ano foram aplicadas na capital paulista mais de 700 mil multas por invasão a faixas e corredores exclusivos para ônibus, contra 434 mil autuações registradas no mesmo período do ano passado, um crescimento de 60%. E não é difícil flagrarmos pessoas andando no local destinado aos coletivos. Quando já vai entrar, eu acho que a gente já tem que vir para a direita, senão não consegue mais virar. Para fazer uma conversão à direita, quando há um espaço exclusivo para o ônibus, o motorista precisa passar numa faixa pontilhada, como esta aqui na Avenida Doutor Arnaldo. Só que muitos ainda desconhecem essa regra. Outros dizem que a faixa pontilhada é muito curta ou está muito próxima à esquina. Situação suficiente para causar uma confusão no trânsito. Porque a entrada é aqui e você tem que vir aqui, quando chega aqui o ônibus que vem aqui não deixa. Então você tem que se posicionar atrás do ônibus lá atrás. E enquanto você se posiciona lá, se o fiscal está ali, ele multa, porque você está na parte do ônibus. Na Avenida Paulista, é comum vermos carros virando à direita para acessar as ruas transversais, bem na frente dos ônibus. Já levou alguma fechada aqui? Quase todo dia. Para entrar e sair dos estacionamentos, os motoristas de carro também têm dúvida. Como não há faixa pontilhada, o veículo corre o risco de ser multado. Segundo a CET, neste caso, os motoristas têm uma tolerância de até 100 metros para trafegar na faixa de ônibus, até acessarem os prédios. A recomendação que eu daria é o seguinte: espere a sua vez. Você está dando direito de passagem para um número de pessoas muito maior que você sozinho dentro do seu automóvel. A hora que você vê um ônibus biarticulado com 100, 150 pessoas a bordo, o direito de passagem do transporte coletivo, ele vem antes do seu direito. Responsável pela articulação política, o vice-presidente Michel Temer minimizou o rompimento de Eduardo Cunha com o governo. Em Nova York, Temer afirmou que há uma crisezinha no Brasil e disse que a crise não chega a ser institucional. O vice-presidente é um dos líderes do PMDB. O ministro da Aviação Civil, Eliseu Padilha, do PMDB, afirmou que a posição de Eduardo Cunha de romper com o governo é pessoal, não envolve nem o partido nem a presidência da Câmara. Padilha deu entrevista após reunião da coordenação política do governo com a presidente Dilma Rousseff. De acordo com Padilha, o PMDB irá trabalhar por harmonia na relação entre o governo e o presidente da Câmara, Eduardo Cunha. Nós, do Executivo, faremos tudo o que estiver ao nosso alcance e entendemos que o Legislativo também fará para que essas relações efetivamente sejam harmoniosas. Isso não significa dizer que nós vamos ter concordância de 100% sobre tudo aquilo que venha a ser objeto de discussão. Ele também contestou as afirmações de Cunha sobre perseguição política. O governo efetivamente não tem nenhuma influência na ação do Ministério Público e na ação da Polícia Federal
nestes casos, ou especificamente na Lava Jato. A manifestação do presidente Eduardo Cunha é uma percepção pessoal. Padilha disse que as críticas do presidente do Senado, Renan Calheiros, ao governo devem ser vistas como contribuições. Os aliados não estão proibidos de fazer críticas, não. E o governo tem que ter humildade e sensibilidade para acolher essas críticas, analisá-las e, na medida do possível, dialogar com este parceiro. Direto de Brasília, Josias de Souza fala sobre a reação do governo Dilma à crise política. A articulação política do governo atingiu o estágio da hipocrisia, da falsidade. Como costuma acontecer às segundas-feiras, Dilma Rousseff reuniu hoje os ministros que integram a sua coordenação política do governo. Discutiram a conjuntura dos últimos dias, o anúncio do rompimento de Eduardo Cunha, presidente da Câmara, e as caneladas distribuídas pelo presidente do Senado, Renan Calheiros, num pronunciamento veiculado pela TV Senado. Renan criticou duramente a política econômica do governo. Depois de concluir que a atmosfera política se deteriorou demais nos últimos dias, Dilma e seus conselheiros resolveram fingir que nada está acontecendo. Foi o que restou ao governo. Fraca, impopular e com a economia em frangalhos, Dilma não está em condições de comprar brigas. Ela aprende a engolir sapos, enquanto tenta cooptar os parlamentares que gravitam em torno de Renan Calheiros e de Eduardo Cunha. Esse recuo tático não combina com Dilma, uma personagem dada a explosões, mas foi o que restou a ela. De Nova York, onde se encontra, o vice-presidente chamou esta encrenca toda de crisezinha. Para entender a crisezinha, você pode comparar o segundo mandato de Dilma Rousseff a um edifício de 10 andares. Reeleita há quase 7 meses, Dilma foi ao topo e despencou do 10º andar. No momento, a presidente está em queda livre entre o 6º e o 7º andar. E o governo todo comemora. Até aqui, tudo bem. Boa noite. Justiça Federal condena 3 executivos ligados a Camargo Correia. Dalton Avancini, Eduardo Leite e João Ricardo Auler foram condenados por crimes cometidos em contratos com a Petrobras nas obras das refinarias Getúlio Vargas, no Paraná, Abreu e Lima, em Pernambuco, e do Complexo Petroquímico do Rio de Janeiro. Essa é a primeira sentença da Lava Jato contra executivos de construtoras referente à 7ª fase da operação, deflagrada em novembro de 2014. Além deles, o juiz federal Sérgio Moro também condenou o ex-diretor de abastecimento da Petrobras, Paulo Roberto Costa, o doleiro Alberto Youssef e o policial federal Jaime Alves de Oliveira. Cabe recurso da decisão. Ainda na Operação Lava Jato, a Polícia Federal indiciou hoje 8 pessoas ligadas ao Odebrecht, entre elas o presidente da companhia, Marcelo Odebrecht, que está preso desde junho. Todos os citados são investigados pelos crimes de fraude à licitação, lavagem de dinheiro, corrupção ativa e passiva, crime contra a ordem econômica e formação de organização criminosa. Agora, o Ministério Público Federal irá analisar os documentos da Polícia Federal para decidir se oferece denúncia contra 8 executivos da empreiteira. A Odebrecht ainda não se manifestou sobre o assunto. Vamos ao comentário de política com Bob Fernandes. Há anos tratamos aqui do personagem Eduardo Cunha e há meses abordamos como ele vem criando o Cunhistão ou Cunholândia. Cunha, agora acusado de ter recebido propina de 5 milhões de dólares. Os delatores, Júlio Camargo e Youssef, são criminosos confessos. Têm que provar o que dizem. Na sexta-feira, o presidente da Câmara ocupou rede de rádio e TV. Não houve panelaço. Se tanto, constrangida sessão panelinha. Constrangida porque Eduardo Cunha sempre foi isso aí. Não viu quem ele é, quem não quis ou não pôde ver. E quem o usa para atingir adversário da ocasião. Eduardo Cunha serviu-se dos poderes de PC Farias, Collor, Maluf e Garotinho. Eduardo Cunha elegeu-se presidente da Câmara como se não soubesse o que ele é. PSDB e oposições de peso votaram em e com Eduardo Cunha. Na marra, com cúmplices e silêncios abjetos, ele comandou reformas que são retrocessos. Dias antes dessa explosiva delação pública, Gilmar Mendes, ministro do Supremo, foi à casa de Cunha e conversou sobre impeachment.
Somando-se o Senado de Renan Calheiros, outro investigado, o Congresso já espetou 77 bilhões em despesas a serem bancadas pelo Tesouro. Sendo quem são, Eduardo Cunha e Renan foram poupados pelas panelas até agora. Muitas das panelas só de ocasião, tomadas pelo fígado e ressaca eleitoral. E nunca é demais lembrar. No dia seguinte à eleição para presidências da Câmara e Senado, ambos prometeram regulação econômica da indústria de mídia só por cima dos seus cadáveres e poderes. No seu reinado, Eduardo Cunha foi recebido em público com aplausos e rapapés e o baronato ofereceu conversas reservadas e tapete vermelho. Quem colhe os depoimentos e provas diz que se avolumam indícios contra ele. Eduardo Cunha vai experimentar agora o que vinha impondo com verbo e verbas, sangramento e solidão para quem tem o poder esvaziado. Mas Eduardo Cunha segue vivo. Acirra-se a luta política aberta e nos bastidores, agora com divisões, fugas e carnificina também no Vale de Los Caídos. Por isso, tanto constrangimento para se aceitar que Eduardo Cunha é Eduardo Cunha. Boa noite. A FIFA realizou hoje a reunião do Comitê Executivo para decidir os próximos passos da entidade. Mas o encontro foi marcado por um protesto diferente. O presidente da FIFA, Josef Blatter, passou por uma situação muito incômoda hoje de manhã num congresso realizado na sede da entidade na Suíça. Ele foi surpreendido pelo comediante britânico Simon Brotkin, que atirou dólares falsos em direção ao mandatário, dizendo que aquilo era uma propina para a campanha da Coreia do Norte como sede da Copa do Mundo de 2026. Bastante atordoado, Blatter tentou continuar com o evento, mas foi até um púlpito localizado ao lado da mesa principal, e afirmou que o local deveria ser limpo antes que o assunto futebol fosse a pauta. Ele ainda pediu desculpas e afirmou que voltaria em breve. Após ávidos cliques de toda a imprensa e da vassoura entrar em ação, o suíço voltou à cena afirmando que aquele congresso era muito importante, pois decisões foram tomadas. Segundo ele, as eleições para o novo presidente da FIFA vão acontecer no dia 26 de fevereiro do ano que vem. Next year, 2016, on the 26th of February. Quando deixar o comando da entidade, Blatter afirmou que vai voltar ao jornalismo, profissão que ele exercia antes. No entanto, o desejo dele é trabalhar em rádio. Outra modificação do Estatuto da FIFA, aprovada hoje, foi o limite de 3 mandatos para todos os cargos da entidade. Vale lembrar que Blatter já está no 5º. Marco Polo Del Nero, presidente da CBF, não esteve presente no evento. A TAM anunciou hoje que vai reduzir as operações domésticas em até 10%. No entanto, o corte não afetará os destinos já operados pela companhia, que continuam os mesmos. A empresa também admitiu que pode demitir funcionários até 2% do quadro total. A TAM justificou as medidas diante de um cenário econômico desafiador no país. No primeiro trimestre deste ano, a Latam, companhia fruto da fusão entre TAM e LAM, registrou um prejuízo de 40 milhões de dólares. O mercado continua pessimista em relação à inflação e ao crescimento do país. Segundo dados do Boletim Focus divulgado pelo Banco Central, o mercado prevê uma inflação de 9,15%. É a 14ª alta consecutiva da previsão feita pelos analistas de instituições financeiras. E a previsão para o PIB também não é nada boa. Agora, os analistas acreditam numa retração de 1,7%. Há 2 semanas, previam retração de 1,5%. Nossa comentarista de economia, Denise Campos de Toledo, fala sobre esse pessimismo em relação aos números da inflação e do PIB. Olha, em relação à inflação não há muita divergência, deve ficar por volta de 9% mesmo, um pouco mais. O problema maior é quanto à crise, a recessão que ainda vamos ter pela frente. Ganha força a previsão de uma retração do PIB acima de 2% este ano. Isso porque não há nenhum fator jogando a favor de uma reação da economia nos próximos meses. Estamos tendo uma desaceleração geral de atividade que atinge quase todos os setores, como vimos agora até a aviação. E essa desaceleração só vai
reforçar o desemprego. É possível que o corte de vagas formais chegue a 1 milhão até o final do ano. Fora isso, a população também encara uma situação financeira difícil, com a inflação e juros nas alturas, o que derruba mais o consumo e a atividade. Ainda tem o ajuste fiscal longe da meta estabelecida pelo governo, que pode exigir mais medidas contracionistas, como o aumento da carga tributária, que já beira os 40% do PIB, ou mais cortes de investimentos. E mesmo que o governo reduza a meta fiscal para 2015, se adequando à realidade, vai continuar perseguindo um resultado melhor, até para o Brasil não ser rebaixado na avaliação de risco. Agora, os investimentos devem colher este ano, não só pela menor participação do governo, mas também pela queda forte da confiança dos empresários e pelos efeitos da Lava Jato. A Petrobras e toda a cadeia envolvida, as empreiteiras, respondiam por cerca de 10% do PIB em investimentos. Não é pouco. E o governo, envolvido com o ajuste das contas e a crise política, não tem conseguido destravar a agenda positiva, que poderia estabelecer condições para alguma retomada de atividade, através da aceleração das concessões em infraestrutura e de estímulos às exportações. A piora das projeções não vem de graça. O agravamento da crise política pode até complicar mais o já difícil quadro econômico. O cenário fica mais nebuloso. As disputas entre os poderes podem dificultar a tramitação de matérias na área econômica e até comprometer mais a governabilidade. Esse clima pesado, de desânimo, com deterioração rápida dos indicadores, já contamina as projeções para 2016. O relatório Focus ainda traz a previsão de uma expansão de 0,3% do PIB no ano que vem. Se for assim, podemos até comemorar. O risco é termos mais um ano bem ruim com a economia no vermelho. Eu volto na quinta. Até lá. A seguir, na Turquia, atentado mata pelo menos 30 pessoas. E mais um dia histórico na diplomacia mundial. A Embaixada de Cuba é reaberta nos Estados Unidos após 54 anos. Eu sempre tive a vontade de ter meu próprio negócio, né? Quase 5 anos atrás, entrou aqui um projeto que incentivava o morador a trabalhar com turismo e empreendedorismo. O MEI é o primeiro passo. As vendas começaram a aumentar muito. Aí a gente sentiu a necessidade já de sair do MEI para o microempresa. 5 anos atrás, eu não me via estudando inglês, francês, espanhol. Hoje é microempreendedor individual, daqui a pouco é microempresa, pequena empresa e vamos embora. A iniciativa do governo federal foi decisiva na transformação dessas histórias. Com a formalização, eles ganharam confiança e passaram a ter acesso a benefícios que trazem segurança para crescer. Resultado de uma política de valorização e proteção para quem quer empreender e gerar emprego e renda. É com a garra e a capacidade de realização desses milhões de brasileiros e brasileiras que o Brasil ganha um novo impulso para seguir avançando. Se você quer estudar jornalismo, relações públicas, publicidade e propaganda ou rádio, TV e internet, a Faculdade Casper Libero é o seu lugar. Quer conhecer? Eu te levo! Aqui a gente aprende na sala de aula e também em laboratórios de rádio, fotografia, edição de imagens e estúdios de TV. Você também pode colaborar em revistas, sites, programas de TV e rádio laboratoriais. E tem oportunidade de estágio dentro da Fundação Casper Libero. São mais de 60 anos de tradição numa localização incrível. Faculdade Casper Libero, formando os melhores profissionais da comunicação. Quer saber mais? Acesse nosso site. Garantir o futuro e tudo o que você já conquistou. É isso que o Brasil está fazendo, ajustando gastos para avançar em áreas essenciais, como a produção de alimentos. Este ano, estamos investindo mais de 180 bilhões em crédito para o produtor rural, para aumentar a produção e garantir alimentos de qualidade, com preço justo para todos. Tem mais. Mamãe, tem mais. Ministério da Agricultura, Governo Federal. Não quero mais. Nesta segunda, no Tudo Seu. Tem musical com a banda Milk and Blues. Um bate-papo com quem entende de cinema, que é o Christian Peterman, claro, sobre refilmagem. E na gastronomia tem a premiada chefe paulista que eu amo, Bel Coelho. Tudo Seu. Nesta segunda, 10h30 da noite. Pode vir que eu tô te esperando. Olha como tá bom. Vem? A
Atentado suicida na Turquia mata pelo menos 30 pessoas, a maioria jovens voluntários que saíam para uma missão humanitária. O governo turco acredita que o Estado Islâmico seja o responsável pela explosão. A autora do atentado seria uma moça de 18 anos. A explosão aconteceu no jardim de um centro cultural da cidade curda de Suruk, perto da fronteira com a Síria. O número de mortos deve aumentar, porque mais de 100 pessoas ficaram feridas. As vítimas são principalmente jovens voluntários. Eles estavam reunidos antes de viajar para a cidade síria de Kobani, que fica a cerca de 10 quilômetros de Suruk, para realizar trabalhos humanitários. O governo turco afirmou que o atentado foi uma retaliação contra os esforços de Ankara para combater o terrorismo. Há poucos dias, a Turquia deslocou mais tropas ao longo de sua fronteira com a Síria, quando se intensificavam os confrontos envolvendo forças curdas, grupos rebeldes, tropas do governo sírio e militantes do Estado Islâmico. Bancos da Grécia reabrem e o país começa a pagar bilhões de euros aos credores internacionais. Atenas recebeu 7 bilhões de euros do Banco Central Europeu como adiantamento do terceiro pacote de resgate, que está em negociação. Foram pagos ao FMI 2 bilhões de euros, que estavam atrasados desde o final de junho. O governo também iniciou os procedimentos para pagar mais de 4 bilhões de euros ao Banco Central Europeu. Os bancos reabriram depois de 3 semanas fechados, mas com restrições. Os saques em dinheiro estão limitados a 420 euros por semana. Os pagamentos e transferências ao exterior ainda não são permitidos. Entraram em vigor os aumentos no imposto sobre valor agregado. Os impostos sobre alimentos e transporte público saltaram de 13% para 23%. A Bolsa de Valores continua fechada. Estados Unidos e Cuba reatam formalmente as relações diplomáticas com a abertura das embaixadas em Havana e Washington. A embaixada cubana em Washington foi reaberta com uma festa para mais de 500 convidados. A bandeira de Cuba foi hasteada na mesma mansão onde a embaixada funcionava há 54 anos atrás e que passou a abrigar o escritório de interesses consulares de Havana sob proteção da Suíça. Solo a eliminação do bloqueio econômico, comercial e financeiro. Em discurso, o chanceler cubano, Bruno Rodrigues, pediu o fim do embargo econômico e da ocupação em Guantánamo. O levantamento do embargo ainda precisa ser aprovado pelo Congresso americano. A bandeira de Cuba também está agora no prédio do Departamento de Estado, na capital Washington, junto com as bandeiras de todos os países que têm relações diplomáticas com os Estados Unidos. A embaixada americana em Havana foi reaberta sem festa, no mesmo prédio em que funcionava em 1961. O prédio vinha servindo como escritório consular, também sob proteção da Suíça. A bandeira americana só será hasteada na visita do secretário americano de Estado, John Kerry, que deve acontecer no dia 14 de agosto. Será a primeira viagem de um chefe da diplomacia americana a Havana desde 1945. E a edição das 10 do Jornal da Gazeta termina aqui. Boa noite. Fique agora com o Rony Von no Todo Seu. Uma ótima semana para você e até amanhã. Daqui a pouco, 11h30 da noite, o Cidade Ocupada fala sobre porte de armas. Assista agora, Todo Seu.